São Paulo aí podendo ter reforços por time de Hernan Crespo, excelente notícia inclusive. Reviravolta por atacante, Álvaro Tricolor está disponível novamente no mercado. São Paulo forte por acordo, chapéu por bilionário grego, que é de verdade nessa história. Vou te contar a novidade que está por trás da situação de Evangelos Marinakis investindo no São Paulo. Não vai ser só ele não, viu rapaziada, vem mais por aí. Portal faz lista aí de jogadores que deixaram o clube sem ao menos 50 jogos pelo time principal, um absurdo. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Matheus Alves já está na Europa para assinar com o seu novo clube, o CSKA. É mais uma venda bizarra de jogadores revelados nas categorias de base de Cotia. Inclusive, o Globoesporte.com fez um levantamento de jogadores que foram vendidos sem ter ao menos 50 jogos pelo time principal do São Paulo. A Alves faz parte dessa lista que conta com 18 atletas vendidos desde 2021, só na gestão Casares. E a lista tem os seguintes nomes, vem comigo. O próprio Matheus Alves, vendido ao CSKA, né? Fez 12 jogos. Ângelo, vendido ao Strasbourg da França, sem estrear pelo time principal ainda. William Gomes, vendido ao Porto após 17 jogos. Thales Wander, vendido ao AFS de Portugal após 2 jogos apenas. Nathan, vendido ao Bragantino após 34 jogos. Thales Costa, vendido ao Policia da Ucrânia após 10 jogos. Neverton, vendido ao Shakhtar Donetsk, sem estrear pelo time principal. Inclusive, o Neverton era uma das grandes esperanças da base e nada aconteceu. Luizão, vendido ao West Ham da Inglaterra, depois de fazer 20 jogos. Marquinhos fez 41 jogos e foi vendido ao Arsenal da Inglaterra. Lucas Perry, vendido ao Botafogo com apenas 9 jogos. Jonas Toró, vendido ao Panathinaikos da Grécia após 48 jogos. Paulinho Boia, vendido ao Metalist após 31 jogos. O Elinho fez 35, foi vendido ao Bragantino. David Neres fez 8 jogos apenas, foi vendido ao Ajax lá em 2017. Bosquilha, vendido ao Monaco após 45 jogos. Morato, vendido ao Benfica sem estrear pelo time principal. Tuta, vendido ao Eintracht Frankfurt da Alemanha, também sem estrear pelo time principal. E vale destacar que o Ângelo tem apenas 16 anos e só deixará o tricolor aos 18, o que acontece no final do ano que vem, né? Ou seja, ele terá tempo ainda para fazer alguns jogos pelo time principal. O São Paulo tá sem lateral direito, então ele pode ser que ele tenha mais oportunidades com a saída do Igor Vinícius e a lesão do Mike, que estava à frente dele, né? Moreira está emprestado ao Porto, não apareceu nessa lista pois ele ainda não foi comprado em definitivo pelo clube português, mas se for, aí é mais um para essa lista aí de jogadores que não fizeram 50 jogos. O lateral direito fez apenas 27 no time principal. O que você acha dessa lista, dessas negociações desses jogadores? Poderiam ser melhores aproveitados? Comente aqui abaixo. E o Jair está sendo vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest da Inglaterra, clube que tem como dono o Evangelos Marinakis. O bilionário grego que negocia um investimento milionário em Cotia. O Botafogo pagou 14 milhões de euros pela contratação de Jair e ainda cedeu o Tiquinho Soares para o Santos, né? E agora está vendendo o zagueiro por 12 milhões de euros. 2 milhões de euros a menos do que o valor que comprou. Mas existe um motivo por essa venda. Venda essa que deixou a torcida do Botafogo com um pouco atrás da orelha, né? Embora o Botafogo esteja vendendo por um valor abaixo do que comprou, ainda assim é melhor do que as vendas que o São Paulo fez nesse ano, né? Porque o Botafogo tá vendendo um zagueiro de 18 anos por 12 milhões de euros, um zagueiro. O São Paulo vendeu um meia por 6 milhões de euros. Enfim, né, rapaziada? Não tenho o que dizer, não. O John Textor estaria costurando um acordo com o Marinakis para o bilionário grego investir nas categorias de base do Botafogo.
O magnata deve financiar aí projetos na captação de atletas, algo semelhante ao que o grego iria fazer no São Paulo, lá em Cotia, o que ainda não foi fechado oficialmente. Resta a assinatura do contrato, mas antes da assinatura é preciso a aprovação do Conselho Deliberativo. Essa notícia sobre a questão do Botafogo deixou o torcedor tricolor muito preocupado, né? A chance de o São Paulo levar mais um chapéu assusta a torcida são paulina. Segundo o Grécio do bastidor tricolor, o São Paulo está criando um fundo para investidores. Esse fundo servirá para os caras investirem na captação de jovens atletas para o clube do Morumbi. Neste caso, pode ser o Marinacks ou qualquer outro investidor que deseja comprar uma cota. Até porque o São Paulo tem mais players que desejam investir aqui no tricolor. Ou seja, o São Paulo pode ter o Marinacks e mais investidores, tá? Marinacks quer ser o cotista principal. Vamos aguardar para ver se ele será. A informação é que o negócio com o Marinacks está de pé, não melou e nem deve melar. Já tem um pré-contrato assinado e tal, só estão formalizando, ajeitando os últimos detalhes, tá ligado? Tudo é como eu falei, né? Precisará passar por votação no conselho e depois será assinado. O que deve acontecer bem de boa, tá? E muito em breve. Segundo Alexandre Zanqueta, o Marinacks não vai investir na base do Botafogo, não, tá? A questão do Marinacks com o Botafogo é uma questão já antiga. Eles já são, o Textor e o Marinacks são amigos antigos e tal. E as negociações que eles têm é referente a outras coisas, não a base, tá? A questão da base, o grego só negocia com o São Paulo mesmo, tá? Ponto final aqui, o negócio não vai melar, o São Paulo não vai levar o chapéu. A novidade fica por conta de, o São Paulo tem outros players ali e por isso está criando um fundo para que esses players possam se tornar cotistas e investirem no São Paulo, na base de Cotia, na captação de jovens atletas. São Paulo não vai vender Cotia, não tem nada de patrimônio sendo negociado. O que está sendo negociado é ali porcentagem de participação por vendas futuras e captação de atletas comprando, vendendo e por aí vai. Então Marinacks vem para o São Paulo, mas pode vir outros bilionários aí, investidores também. Alvo do São Paulo no mercado, Biel está novamente disponível, viu? O Corinthians anunciou oficialmente essa semana que saiu da disputa. O rival sem cor retirou a proposta de compra pelo jogador, viu? A oferta que eles enviaram giravam na casa dos 13 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais na cotação atual. O que não agradou o clube português, que detém os direitos econômicos do atleta. O Sporting estava pedindo na casa dos 44 milhões e meio de reais. Assim, Biel volta a ser opção no mercado e clubes brasileiros estão de olho em sua contratação, como Atlético Mineiro, Vasco e São Paulo, que já demonstraram interesse no atacante brasileiro, né? O São Paulo pode voltar a entrar na disputa pela contratação do Biel, sim, mas isso dependerá das condições impostas pelo Sporting devido à questão financeira, né? O tricolor considera a negociação por Biel bem complexa. Não desistiu, tá? Mas também não está muito otimista pela contratação dele, não. A proposta do São Paulo por empréstimo segue lá com os portugueses. Se eles acertarem, né? Ok. Se não aceitar também, amém. E você, iria atrás do Biel novamente? Comente aqui abaixo a sua opinião. Lembrando que o São Paulo, né, prioriza atacantes de velocidade para reforçar o time na próxima janela de transferências que abre no dia 10, nessa semana já. O Biel era um dos alvos, mas a negociação, como eu falei, é bem complexa. Quem que o São Paulo vai trazer para essa função? É um pedido do Crespo, mas será que esse pedido vai ser atendido? Por questões financeiras, está complicado. Vamos esperar, beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Olha, Você acha que ainda vai jogar no Brasil? vou, com certeza. São Paulo, com certeza. É mesmo? Tem. Eu tenho uns sonhos, né? No São Paulo não é só, eu quero vir, o pessoal me receber legal, terminar a carreira aqui. Eu quero ganhar coisas aqui. Eu ganhei o Paulista, eu me senti satisfeito com aquilo, mas eu quero mais, entende? Acho que São Paulo é muito grande só para ganhar um Paulista e se sentir satisfeito com isso. Eu acho muito bom, cara. O Crespo, acho que desde o começo ele se identificou bastante com o São Paulo. Foi até bem triste quando ele saiu. Eu acho que ele tem tudo aí para ter bastante sucesso. É um cara que se identifica com o clube, que tem a identidade de futebol dele. A gente ganhou o Paulista jogando bem, assim, sim, dominando. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Torço bastante. Rapidamente, algumas informações. O confronto contra o Bragantino, que acontece no dia 16, estava previamente marcado para o dia 8 Perdão, vamos recapitular. O confronto entre São Paulo e Bragantino
ou melhor, Bragantino e São Paulo, que acontecerá em Bragança Paulista, estava previamente marcado para acontecer às 8 horas da noite. Mas, por um pedido da TV Globo, o confronto entre Bragantino e São Paulo vai ser às 9h30 agora, lá em Bragança Paulista. Isso porque a televisão decidiu passar a partida no Clássico Paulista em TV aberta. Então, por conta disso, houve essa mudança, houve essa modificação. Já está, inclusive, registrado lá no site oficial da CBF essa alteração, o que é bom, né? Porque o São Paulo já vai ter o confronto contra o Flamengo em TV aberta, o confronto do próximo sábado às 4h30 da tarde no estádio do Maracanã acontecerá em TV aberta também, e aí a partida contra o Bragantino também. Então, 2 jogos que o São Paulo vai ter em TV aberta, e é bom, né? Sempre bom quando o São Paulo joga em locais já tradicionais e tudo, porque aí atinge a grande massa. Então, o torcedor São Paulino poderá acompanhar os 2 próximos jogos, os 2 primeiros jogos do técnico Hernan Crespo ao vivo na tela da TV Globo. Um outro fato que é curioso, né? O André Silva, atacante do São Paulo, ele tem sido confundido com o André, o irmão do Diogo Jota, né, que acabou falecendo com ele no trágico acidente de carro. Ele tem sido confundido por alguns torcedores de futebol, principalmente de fora do país, nas pesquisas ali, quando eles estão mandando mensagens ali de apoio ou lamentando a morte do André, do André no perfil oficial do André do São Paulo. Então, se vocês acabarem vendo ali várias mensagens na rede social do André, é muito por conta desses torcedores que acabaram se confundindo ali no momento de pesquisa, mas é um fato curioso, né, que tem acontecido com o jogador do São Paulo. Alguns torcedores estão confundindo o camisa 17 tricolor com o jogador que acabou falecendo, né, na última semana no trágico acidente com o Diogo Jota. Para a gente trazer as 3 informações principais desse vídeo, bora começar. Thiago Mendes no Vasco, será que teve alguma coisa do São Paulo? A gente conversou tanto com o lado do São Paulo quanto do lado do jogador para entender, até porque o São Paulo tentou a contratação do Thiago Mendes durante quase um ano, né? Quase um ano não, durante um ano praticamente, e não teve êxito. E aí eu vou contar um pouquinho dessa linha cronológica, dessa ordem cronológica e trazer o que foi de agora, tá? Primeiro ponto, só recapitulando, o São Paulo fez uma tentativa no ano passado, vocês vão lembrar que foi na semana, inclusive, de um clássico entre São Paulo e Corinthians, que, se eu não me engano, terminou 2-2, se eu estiver enganado. O Lucas até marcou um golaço, acho que ele abriu o placar, e aí o jogo acabou terminando 2-2, o Coronado também acabou fazendo o gol. Eu não lembro que fez o outro gol do São Paulo, mas foi nesse jogo aí que acabou sendo 2-2, se eu não me engano foi 2-2, tá? Que foi lá na Neoquímica Arena. E aí nessa semana, naquele confronto, ele já tinha acertado todas as bases salariais com o São Paulo, e havia o entendimento dele de que o Al Rayyan não daria dificuldades para a liberação. Basicamente, o São Paulo fecha com o Thiago Mendes, já meio que ele e o staff alegando, não, a gente resolve lá, tá tudo certo, eles vão liberar numa boa. E aí, tanto é que no sábado ele vai até o CT, conversa com o Zubeldia, e no domingo ele viaja com o elenco até Itaquera. Ele vai no ônibus com a galera, ele almoça com a galera, vai ver o jogo. E aí todo mundo já não. Segunda-feira, Thiago Mendes, CT da Barra Funda, tranquilo. Só que o Al Rayyan em nenhum momento facilitou essa tratativa. Tanto é que ele só sai agora do Al Rayyan porque ele está livre no mercado, acabou o seu contrato. E aí o São Paulo fez algumas tentativas depois para tentar essa liberação com o Al Rayyan. Porém, conversei com o pessoal do São Paulo e conversei com o pessoal do Thiago Mendes e os dois bateram as datas. Faz pelo menos 3 meses do último contato do São Paulo em relação ao Thiago Mendes. O São Paulo fez um novo contato para entender novamente o cenário do atleta, e só que a pedida salarial, a pedida financeira do Thiago Mendes, o São Paulo entendia que estava muito longe da realidade que ele poderia pagar. Então o São Paulo não fez mais nenhuma movimentação em relação ao Thiago, porque há o entendimento ali de que não valeria a pena fazer esse esforço financeiro para o Thiago Mendes, que há um respeito muito grande pelo grande atleta que ele é,
mas que neste momento o São Paulo estaria buscando outras coisas. Então, por conta disso, faz 3 meses que o São Paulo não fez nenhum contato com o Thiago Mendes, e isso é corroborado também pelo pessoal que trabalha com o Thiago Mendes. Thiago Mendes é agenciado pelo Paulo Pitombeira, que é um dos principais empresários hoje do futebol brasileiro. Então, o São Paulo já tinha entendido que precisaria de uma grande engenharia financeira para contratar o Thiago, e aí não valeria tanto a pena assim. Então, por conta disso, o São Paulo sequer abriu conversas agora para tentar a contratação do Thiago. Da informação que eu obtive, contando todos os vencimentos ali do Thiago, ele vai receber algo em torno de 1,1 milhão por mês no Vasco da Gama. O Fernando Diniz já inclusive conversou com ele, ajudou muito nessas tratativas. Ele deve chegar aí a São Januário já na próxima semana, já vai começar a treinar, e aí quem sabe já realizar sua estreia no próximo fim de semana. Então o São Paulo não buscou a contratação do Thiago Mendes, para não perder o Thiago Mendes para o Vasco, porque o São Paulo já tinha consenso ali de que o Thiago não se encaixaria hoje na realidade que o São Paulo quer para o seu elenco e também em termos financeiros, tá? Hernan Crespo vai utilizar Ferrarese apenas como zagueiro, e isso independe do sistema que ele vai adotar. Em um primeiro momento, ele pretende usar o sistema com 3 zagueiros, né? O Ferrarese seria o zagueiro da sobra, o Ferrarese, entre aspas, ficaria no lugar do Arboleda nesse sentido, porque no primeiro esboço ele jogou com o Alan Franco na direita, Sabino na esquerda e o Ferrarese como sendo o zagueiro da sobra. O Arboleda, pelo que eu pude conversar também com algumas pessoas ali, há um entendimento do Crespo de que o Arboleda também seria esse zagueiro da sobra. O Crespo não vê o Arboleda, até por uma dificuldade na saída de bola. O Arboleda, talvez em termos de zagueiro, ele é o melhor entre os 4. Mas como o Crespo ele prioriza muito os zagueiros que saibam construir jogando desde lá de trás, desde o início da jogada, ele tem essa preferência por esses zagueiros acabaram saindo na frente nesse quesito, porque não é a principal demanda, a principal característica do Arboleda. Ele é mais o zagueiro real. Então, até nas partidas em que o Arboleda for titular, ele vai ficar como esse zagueiro da sobra. Ele não vai ficar com esse zagueiro que fique pelos lados do campo para armar o jogo lá de trás. E nesse primeiro momento, o Ferrarese também vai ser tratado só como zagueiro. Até questionei para entender, falar, eu sei que já estamos carecas de saber de que o Crespo vai começar com 3 zagueiros, mas a gente sabe que ele é maleável. E se, por exemplo, for uma mudança de esquema e for jogar com 4 defensores, e aí ele sabendo que o Ferrarese jogava de lateral com o Zubeldia, e a resposta foi não, que hoje o Ferrarese vai brigar por espaço somente como zagueiro, mesmo se ele optar por um sistema com 4 defensores. Então, tem o Cédric Soares, tem o Mike, tem o Ângelo. O São Paulo também está em busca de um lateral direito no mercado. Então, entre aspas, o São Paulo perde ou ganha, vai muito do seu ponto de vista de se você gostava ou não do Ferrarese na lateral, mas o São Paulo perde essa opção na lateral e ganha uma opção na zaga. Hoje o Ferrarese vai buscar espaço na sua posição de origem, com o Hernan Crespo jogará somente de zagueiro. Você gosta disso? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Para a gente fechar o vídeo de hoje, Hernan Crespo vê Luciano apenas como um atacante e não deve mais utilizar o jogador como meio-campista, ou aliás, não deve mais utilizar, não que ele utilizava, mas que outros treinadores acabaram utilizando o Luciano nessa função. Pelo que eu pude conversar com algumas pessoas lá que acompanham o dia a dia, estão bem próximas ao Crespo, ele vê o Luciano, inclusive, essa aspa acho que para mim foi muito importante. O Crespo ele vê o Dineno e o Luciano como os 2 principais finalizadores do time. E ele quer deixar o Luciano cada vez mais próximo ao gol e não na parte de construção de jogo. E aí, pelo que eu pude conversar com essa pessoa, foi até um papo um pouco mais profundo em relação ao Luciano. O Hernan Crespo ele vê o Luciano como um atacante realmente de mobilidade, mas ele quer que o Luciano seja móvel, mas cada vez mais próximo ao gol. Para que essa mobilidade, o Luciano ele é um jogador que ele é inquieto. Então, se ele tá vendo que a bola não tá chegando para ele, ele vai lá para trás para querer se movimentar, para querer tocar na bola. Ele é um cara que precisa ser sempre participativo. E a ideia do Hernan Crespo é fazer com que o Luciano não fique inquieto, que a bola não chegue nele e que a bola comece a chegar cada vez mais no Luciano no terço final do campo, mas de uma maneira mais quantitativa do que vinha acontecendo em outros momentos, principalmente com o Zubeldia. Então, o Luciano, nesse sistema com 3 zagueiros, ele não vai brigar por espaço com o Oscar,
por exemplo, porque no esboço inicial tem os 3 zagueiros, os 2 alas, Marcos Antônio e Alisson, e o Oscar seria ali o meia articulador, o meia que jogaria atrás dos 2 atacantes. Ele não brigaria pela posição com o Oscar, ele vai brigar por espaço com os 2 homens lá da frente. Então ou ele vai ser o segundo atacante, ou ele vai ser o atacante principal. Em um primeiro momento, a ideia do Hernan Crespo seria trabalhar com o André Silva e Edneno, sendo os 2 jogadores ali como centroavantes, e Luciano, Lucas e Rian Francisco atuando nessa função de segundo atacante. Acho que, né, dos 4, o Rian acaba saindo um pouco atrás nesse quesito, mas, né, tem margem com certeza para ganhar espaço com o treinador, que tem dado inclusive uma atenção um pouco mais especial ao jovem de Cotia. Então o Luciano vai brigar mais por espaço, atuando um pouco mais na frente. A ideia é justamente não deixar o Luciano inquieto, não fazer com que o Luciano volte muito para pegar essa bola, que essa bola chegue com qualidade ao Luciano. Então é um Crespo que entende já as características do Luciano, porque já trabalhou com ele e sabe muito bem como pode performar, fazer com que o seu camisa 10, agora, né, que na época ele era camisa 11, se eu não me engano, ainda com o Crespo, que o seu camisa 10 consiga realmente ser participativo na parte ofensiva e, quem sabe, conseguir extrair o melhor do jogador, que é um dos mais queridos e talvez odiados também dentro dos torcedores. Eu sempre brinco que o Luciano é o anti-herói. A depender da circunstância, a depender da situação, do momento, ele é herói ou ele é vilão. Então, ele é o anti-herói tricolor. O que você acha disso tudo? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.